Olá, alunos, boa tarde. Esta é uma aula de filosofia para a primeira série do ensino médio. O tema de nossa aula hoje é trabalho e filosofia. Eu sou a professora Márcia, estarei fazendo a mediação com vocês através do chat e apresento a vocês a professora Maria Fernanda, que estará ministrando esta aula na tarde de hoje. Boa tarde, professora. Oi, pessoal do primeiro ano do ensino médio. Oi, Marcinha. Obrigada pelo acolhimento caloroso. Gente, sejam muito bem-vindos. Vamos juntos hoje, quinta-feira, dia de filosofia no Centro de Mídias. Nós vamos juntos prejudicar a tolice e a ladelezo, certo? E daí, já saudando muito os professores que sempre nos acompanham, eu quero contar para vocês, então, qual é o conteúdo, as habilidades da aula. Vamos pôr na tela, por gentileza? Vamos lá? Habilidade, qual é? Professores, vejam aí, analisar o mundo do trabalho e da política a partir das teorias filosóficas. O conteúdo de que a gente vai tratar na nossa aula é, então, dando continuidade ao assunto de teorias do Estado, socialismo, anarquismo e liberalismo. Certo? Vamos, então, para a próxima tela, por gentileza. Por quê? Eu quero convidá-los a começar a conversar um pouco sobre a relação entre trabalho e filosofia. E sabe, pessoal, é importante a gente ter em mente que nem sempre falar sobre trabalho é uma questão assim tão óbvia, né? A gente pensar assim, nossa, mas por que será que eu estou vendo alguma coisa sobre trabalho na disciplina de filosofia? Quero dizer, de que maneira nós podemos abordar, do ponto de vista da filosofia, o que é trabalho, enfim, que relação é essa, que relações são essas que a gente pode estabelecer entre filosofia e o estudo do trabalho, né? Para a gente começar a pensar um pouquinho nessas questões, eu trouxe aí na tela para vocês, então, um pequeno texto que traz para a gente uma reportagem sobre a geração Neném. E aí, vamos tirar da tela, para eles não lerem muito, e eu queria perguntar para vocês o seguinte, vocês já ouviram falar nessa geração Neném? O que vocês imaginam que seja? Um minutinho, ponham aí no chat, por gentileza, a gente já se encontra.
Então, professora, voltando aqui, muita interação pelo chat e muitas ideias, né, muitos comentários aqui bem pertinentes e bem interessantes. Olha só, o Melquisedeque disse que parece algo assustador. A professora Caroline, muito obrigada pela participação aqui conosco na tarde de hoje. Ela disse que a geração de quem não está nem aí. Tem mais outras aqui, ó. O professor Anderson escreveu, a geração de jovens que nem estudam nem trabalham. Luiz Henrique, acho que é uma geração indecisa. O Samuel diz ainda que acredito que seja algo que possa gerar muita polêmica. Né? Aqui, o Kaique se refere a quem não estuda nem trabalha. E ainda tinha visto uma coisa aqui bem interessante. O Pedro Henrique escreveu quem não quer nada com nada. Cada um tem uma forma de ver, né? E aqui, ó. Peraí, tem uma aqui bem interessante. A geração... São jovens que não estudam nem trabalham. Geração nem isso, nem aquilo. Está bem interessante, né? Quem falou geração nem isso, nem aquilo foi o Samuel. Obrigada, Samuel, pela participação. E nós temos aqui, para finalizar, né, porque tem muita interação, senão a gente não vai conseguir aqui. A professora Cristiane, obrigada, professora, pela sua participação. Sim, geração que nem estuda, nem trabalha e nem se preocupa com a sociedade. Legal, Marcinha. Teve bastante percepções diferentes a respeito do que possa ser, né, esse Sim. termo assim, nem. Então, de maneira geral, ou pelo menos nesse excerto, né, de reportagem que eu trouxe para vocês, a geração nem, ela é entendida assim, como a geração, a população entre 15 e 29 anos que não trabalha e nem estuda. Então, é chamada de geração nem. Vejam aí na tela para vocês. No Brasil, 23% da população entre 15 e 29 anos de idade, isto significa, gente, um grande contingente populacional, quer dizer, mais de 11 milhões de pessoas, né? Não estudam e nem trabalham. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, na pesquisa nacional por amostra de domicílios, a gente está falando aqui do ano de 2012, portanto, 8 anos atrás, né? Aliás, gente, pesquisa nacional por amostra de domicílio é a PNAD, né? É essa siglazinha que aparece logo no início do slide, junto da pergunta. Né? É importante que vocês já vão se acostumando assim com essas siglas, porque quando a gente faz trabalhos de pesquisa, quando a gente precisa de informações de natureza estatística, né, a gente geralmente recorre aos dados ofertados pelo IBGE. E mais especificamente, existe, então, essa pesquisa que é o PNAD. O PNAD de 2012 encontrou um resultado assim, bem estarrecedor, quer dizer, 23%, 11 milhões de jovens entre 15 e 29 anos não estudavam e nem trabalhavam em 2012. Vão pensando aí, pela experiência de vocês, né, com a vivência que vocês têm, se vocês acham que esse quadro se alterou muito ou não de lá para cá, né, nos últimos 8 anos. Aí a pesquisa segue dizendo, né, esses nem, de acordo com o IBGE, entre 2016 e 2017, ganharam 619 mil jovens que também não estudavam e nem trabalhavam. Mas, por que eu quis começar o nosso encontro de hoje falando sobre essa reportagem? Porque, sabe, gente, quando a gente pega uma determinada parcela da população e a chama de geração nem, a gente está dizendo assim, bom, a pessoa não estuda, mas ela também não trabalha. Então, olha o peso, né, que está sendo atribuído para o trabalho. Né? O trabalho, enquanto assim, está sendo entendido até enquanto um elemento constituinte, né, do ser social. Né? Então, entrega-se um peso bastante grande para o trabalho, quando a gente fala em geração nem, uma perspectiva, inclusive, positiva do trabalho, né? Como se ele fosse assim. O entendimento de que o trabalho é realmente algo assim, de que a gente não pode se abster em algum certo sentido, né? E aí, sabe, gente, a gente fica pensando assim, falar sobre trabalho hoje é um negócio tão comum,
O tempo todo a gente vê notícia no jornal sobre o mundo do trabalho, índice de desemprego, os nossos pais, os nossos avós, os nossos irmãos, amigos, colegas, tios, professores, o tempo todo estamos falando sobre trabalho. E aí, eu queria que vocês pensassem um pouquinho do que vocês conhecem até aqui, do que vocês já viram até aqui. Será que vocês conseguiriam pensar em uma definição para o termo trabalho? Eu sei que é um trabalho... Eu sei que é uma tarefa difícil definir trabalho. Não tenho esta pretensão nesta aula, mas talvez a gente pudesse começar a conversar sobre algumas ideias. É por isso que eu os convido, então, a tentar fazer uma breve definição do seu ponto de vista, a partir das suas vivências. Como você definiria trabalho? Bora para o chat? A gente já se vê? Já tem interações aqui bem legais, viu? Olha só, professora Fernanda, muita interação, muitas ideias aqui, totalmente diferentes umas das outras. Está uma maravilha esse chat hoje. Olha, muito participativos vocês. Parabéns a todos, alunos e professores, viu? Olha só. O Gustavo falou aquilo que provém renda. A Júlia já pensa diferente. Ela disse escravidão. A Letícia, esforço, dedicação. A Títia escreveu aqui, comissão por dinheiro. O Samuel, forma de um indivíduo se sustentar na sociedade. Mônica, alguma atividade remunerada ou desejada. A Júlia, trabalho seria algo que gera lucro. A Ellen, trabalho, executar uma ação. Rian, algo que você faça e receba por isso. O Eduardo, ganha-pão. E a professora Caroline, novamente, obrigada, professora, pela participação.
define o trabalho como o conceito de mais-valia do Marx. Maria Júlia, trabalho é aquilo que modifica o ambiente. E para a gente finalizar, né, gente, porque senão, né, a gente vai se estender muito aqui, tá? Aqui, ó, vamos ver. O Vinícius, trabalho é quando você exerce uma função delegada por alguém. Obrigada, pessoal. Obrigada, Marcinha, por trazer as respostas. Eu achei bem interessante essas respostas que a Márcia trouxe para a gente, porque assim, ó, ela trouxe respostas que eu colocaria em 3 categorias diferentes, né? A primeira, a maioria das respostas que a Márcia trouxe são respostas que, de alguma forma, elas são mais ou menos objetivas, né? Então, elas trazem uma definição e não trazem em si uma carga valorativa. Então, dizem assim, olha, trabalho é meramente o exercício de uma ação, executar uma ação, ou é o exercício de uma função. Também teve uma pessoa, achei engraçado, colocou assim, trabalho é o ganha-pão, né? E, então, estas respostas deste tipo, eu entendo que são respostas que são mais ou menos descritivas, mas não trazem uma carga valorativa, isto é, não dizem se consideram o trabalho uma coisa boa ou uma coisa ruim, né? Nesse sentido, não fazem um juízo valorativo. Agora, tem 2 outras categorias de respostas que vocês trouxeram no chat e que vão bem assim percorrendo um certo caminho que eu desejo percorrer com vocês nesta aula, né, na primeira aula sobre trabalho e filosofia e também na aula da próxima quinta-feira, que também tratará deste tema de trabalho e filosofia. A minha ideia com vocês, eu espero que vocês apreciem, né, será a seguinte: nesta primeira aula nós conversaremos sobre as dimensões negativas do trabalho. Aí vocês vão pensar, nossa, Pro, mas será que é possível entender o trabalho de uma forma negativa, considerá-lo como algo negativo, né? É sim, tanto que no chat, me conta, Marcinha, foi só uma pessoa que colocou que trabalha a escravidão ou foram várias? Não, foi uma menina que colocou que trabalha a escravidão, agora já não me recordo o nominho, né? Uma menina colocou trabalho a escravidão e teve outro menino que colocou assim, que o trabalho, ele falou alguma coisa, agora não estou lembrada. Me fugiu. Mas foram 2 pessoas que deram assim, definições totalmente diversas, do que a gente consideraria como trabalho. Mas olha que interessante, porque daí a gente teve, então, essas respostas que elas trouxeram uma associação bem clara entre, assim, o que a pessoa considera trabalho e a maneira como ele entende que seja trabalho, se é positiva ou se é negativa. Quando vocês definem trabalho como escravidão, vocês já estão valorando negativamente o que é o trabalho, já estão dizendo assim, olha, o trabalho, ele é uma escravidão. O que é uma escravidão? É uma situação em que eu não disponho de liberdade do meu corpo, liberdade das minhas ações, onde enfim. Eu não quero estar fazendo parte de algo, eu me vejo obrigado a fazer parte de algo que eu não quero. Principalmente, eu não desejaria estar fazendo aquilo. Pois é, mas eu sou obrigado a fazer, então estou ali na marra, vai. Exato. Então, interessante quando vocês trazem essa definição de trabalho valorado negativamente, né? Por outro lado, houve também, e acredito que talvez tenha sido a maior parte, não sei se do chat, mas pelo menos a maior parte das respostas que a Márcia trouxe para a gente, elas fazem um caminho contrário. Elas vão no sentido de tentar definir o que é trabalho, mas também no bojo dessa definição, valorando positivamente o que seja o trabalho. Então, assim, quando vocês colocam no chat, por um exemplo, trabalho é aquilo que faz eu me sentir bem, eu me sentir gratificado, é aquilo que faz com que eu me sinta humano, feliz, realizado. Né? Então, essas são definições de trabalho bastante pessoais, bastante subjetivas, mas que no seu bojo, no seu cerne, trazem uma carga valorativa bem nítida, bem clara. Então, essa pessoa, ela não só está tentando explicar o que é trabalho, como ela também está mostrando o posicionamento dela em relação a isso. E é um posicionamento alvissareiro, né? Um posicionamento positivo em relação ao que seja trabalho. E hoje, gente, eu quero convidar vocês a pensar um pouquinho fora do modo como nós estamos acostumados a enxergar o trabalho. Por quê? Eu gostaria que nós conversássemos um pouquinho hoje sobre diferentes perspectivas negativas a respeito do trabalho. Daí vocês vão me dizer assim, nossa, Pro,
Mas isso é uma loucura. Eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, é possível entender trabalho como uma coisa ruim, per se, né? É possível entender o trabalho como algo que possa não ser um denominador, assim, um atributo positivo, né, da vida humana? Sim. É possível. Definir trabalho é um pouquinho difícil, né? Se a gente for analisar assim, todos os autores, todas as teorias que a gente já obteve, né, até aqui, a gente vai ver que é um pouquinho difícil definir o que é trabalho, porque isto dependerá, em grande medida, de qual autor a gente faça a leitura e a qual corrente teórica nós nos filiemos. É por isso que eu coloquei aí na tela para vocês um trechinho do Vanderlei Codo, em que ele diz assim: é difícil definir trabalho. Por quê? Porque trabalho sempre se fez onipresente em toda e qualquer sociedade humana. Quer dizer, ele está dizendo assim, gente, onde existiu sociedade humana, existiu também trabalho. Onde existe sociedade humana, existe também trabalho. Daí dissociando, portanto, a possibilidade de uma vida em sociedade da possibilidade do não trabalho, né? E ele segue dizendo, então, para defini-lo, isto é, para definir trabalho, nós precisaríamos investigar toda a existência humana, em todas as épocas históricas, sistemas sociais e culturais. Ora, isto parece para vocês uma tarefa factível? Essa que o Codo está dizendo aqui para a gente, investigar toda a existência humana, em todas as épocas históricas, em todos os sistemas sociais e culturais. Isso é factível, pessoal? O que vocês acham? Me digam aí no chat, rapidez, assim, o que vai pela cabeça de vocês? Dá para fazer isso? Vamos lá. O que eles acham, Marcinha? Vamos ver aqui, rapidamente, o que vocês vão colocar aqui para nós, alunos. Sempre ideias muito positivas, muito diferentes, né? O Danilo responde aqui, óbvio que não. Danilo, pronto, você falou, né? Você foi direto e reto. É óbvio que não, gente. É A óbvio. Ana Júlia, ela pergunta o que é factível. Ai, Factível Ana, é uma coisa desculpa. possível, meu amor. Factível. É uma possibilidade, Isso, tá? é algo que é possível de ser realizado, algo possível de ser feito. Isto é factível. Então, recolocando a minha pergunta, Ana, é factível, então, estudar toda a existência humana em todas as épocas históricas, sistemas sociais e culturais? O que vocês acham? A Vitória responde aqui, sim. Com estudo, muito estudo, ela acha que sim, que é possível. Né? Olha lá. O Cauê, dá. Nas escolas estudamos tudo isso, então eu acho possível. Mas, Cauê, será que na escola a gente estuda tudo, de tudo, assim, de todas as sociedades que já existiram, em todos os tempos históricos, em todos os lugares? Será, Cauê? Olha que resposta inteligente do Paulo Vitor. Caso isso seja feito durante muitos séculos, por muitas pessoas é possível sim. Em alguma medida, então, né, talvez a gente possa colocar isso num horizonte de possibilidade, mas só que é um horizonte bem longínquo, né, gente? Então, assim, vamos pensar, é muito difícil que isso possa ser realizado, né? E então, assim, se é muito difícil que a gente consiga investigar todas as formas de trabalho em todas as sociedades, em todos os lugares, em todos os tempos históricos, então, também, por consequência, é muito difícil conseguir uma definição efetiva, imutável do que seja trabalho, não é? Tanto é assim que, olha, ao longo da história, né, da humanidade, quantas diferentes definições de trabalho a gente já não teve? Vejam aí na tela, olha, a gente já entendeu trabalho como atividade de transformação da natureza pelo homem. A gente pode entender como transformação da natureza, pode entender como atividade que garante a subsistência humana.
Aí é o famoso ganha-pão que vocês colocaram no chat. Olha, o Rian escreveu uma coisa muito interessante. Diga lá. O trabalho rouba sua liberdade e sua vida. Então, aí o Rian está indo no caminho daqueles que definiram o trabalho enquanto escravidão também, né? Uma perspectiva de valoração negativa. Sim. Bom, aí a gente pode também entender trabalho como qualquer atividade cujo resultado seja útil. A gente pode entender trabalho como atividade econômica. Gente, assim, possibilidades para entender o que seja trabalho e prismas através dos quais nós podemos analisar a questão do trabalho, assim, não faltam, são inúmeras, né? Dentro da história da filosofia e também de outras áreas do conhecimento, a sociologia, a ciência política, a história, a antropologia, né? A própria matemática, a economia, né? Todas conseguem fazer abordagens diferentes a respeito do mesmo tema. Mas, assim, se a gente puder achar um chão comum, para a gente não passar a aula inteira, então, assim, com os conceitos voando, né? Se a gente puder achar um chão comum a respeito do que seja trabalho, eu diria que este chão comum é o entendimento, está aí na tela, do trabalho enquanto um elemento onipresente. O que é uma coisa onipresente? Que se faz presente em absolutamente todos os lugares, não é? Então, entender o trabalho como um denominador comum a toda a vida humana. Isto quer dizer, não há possibilidade da existência de vida humana que não esteja imbricada, que não esteja conectada com a atividade do trabalho. Entender como um elemento onipresente em cada momento histórico e sociedade. Diferentes momentos históricos e sociedades tiveram diferentes formas de perceber e de realizar o trabalho. Aí, entendendo, então, ou dentro de uma dimensão negativa, ou dentro de uma dimensão positiva. Para a gente começar a esmiuçar conceitos, é sempre legal fazer a etimologia da palavra. E vocês já devem estar carecas de saber, porque todas as aulas eu falo sobre isso. A etimologia da palavra é a ciência que estuda a origem das palavras. Se a gente for fazer a etimologia da palavra trabalho, eu acho que vocês vão ficar pasmos com como ela surgiu, né? Olhem aí na tela que interessante, pessoal. Trabalho é uma palavra que, assim como no mais das vezes acontece com outras palavras da língua portuguesa, adveio do latim. E ela adveio da palavra latina tripalium. Tripalium não era uma coisa qualquer. Tripalium era um instrumento de tortura. Vejam, por que ele chamava tripalium, que é latim para 3 paus? Né? Então, era uma madeira fincada na terra, na vertical, e 2 outras madeiras assim presas neste eixo principal, formando uma espécie assim de um X, né? Em que a pessoa que fosse condenada, né, a este sofrimento era presa. Então, escravizados, pessoas que eram escravizadas por dívidas, né? Na Roma Antiga, portanto, eram presas, amarradas a este instrumento e tinham o seu corpo torturado, maltratado, né? De maneira geral, entende-se que essa é a origem da palavra trabalho. Então, vocês calculem, né, qual era a ideia que se tinha de trabalho na Roma Antiga. Era uma ideia que associava trabalho à tortura. Tortura de um ponto de vista físico e também psicológico, né? Porque, enfim. E aí, assim, só a título de nota, né? Tem autores, gente, que discordam, tá, dessa etimologia. Eles dizem assim, acompanhem comigo na tela. Eles dizem assim, olha, trabalho é uma coisa que sempre existiu. E, portanto, ele é mais antigo do que as palavras que a gente usa para se referir a ele.
certo? Como a língua escrita só começou a existir nos inícios da época histórica que a gente denomina de antiguidade, e o trabalho ele é mais antigo do que isso, porque os homens já trabalhavam antes de inventarem, conceberem, né, a língua escrita, então a gente não pode saber muito bem, dizem alguns autores, né, se essa realmente é a etimologia da palavra trabalho. De maneira geral, ela é aceita, mas há sim, para vocês saberem, né, há sim o questionamento, né, a essa etimologia do termo trabalho. Mas aí vocês já veem, então, que nem sempre na história da humanidade a gente considerou o trabalho de uma perspectiva positiva. Olhem aí essa etimologia, olha como que os romanos concebiam, né, o trabalho como uma tortura, né, física, psicológica, né? E aí, que eu trouxe então para vocês? Eu trouxe um mito, que é o mito de Sísifo, né? Que talvez vocês já tenham ouvido falar. Ele é um personagem muito, muito conhecido, muito debatido, né? Para quem estuda mitologia, né? O Sísifo, ele era tido assim como um mortal muito astuto, né? Muito esperto, assim. E ele era tão esperto que ele se relacionava bem com os deuses, né? Tão bem ele se relacionava, e tão astuto, esperto ele era, que ele fazia assim trocas de favores com o deus Rio, que se chamava Ásopo, né? E daí Zeus, o principal, né, no panteão dos deuses gregos, Zeus, quando descobre que Sísifo vem fazendo assim trocas de favores, né, com o deus Rio Ásopo, Zeus fica absolutamente enfurecido, né, porque então quem é esse mortal que está se achando no direito de vir negociar diretamente, cara a cara, tete a tete, né, comigo, né, com me desafiar, deuses, né, com desafiar, né? Daí, Zeus ele fica tão nervoso que ele fala para Thanatos, o deus morte, ele fala assim, seguinte, você se encarregue de Sísifo, porque eu não quero mais esse daí. Né? E daí o Thanatos vai atrás do Sísifo, só que o Sísifo era muito esperto, e daí quando ele vê Thanatos, ele fala assim, nossa, sua beleza é uma coisa que me comove. Nunca vi beleza mais estonteante. Nunca vi personagem, figura mais magnífica. Olha, em nome assim desse espanto bom que você me causou, eu vou te presentear. Tome aqui um colar. Daí, Thanatos fica muito lisonjeado, né? E quando ele veste o colar, ele se apercebe de que, na verdade, aquele colar era uma coleira. E daí o Sísifo, portanto, consegue aprisionar Thanatos. E ele aprisiona Thanatos por um tempo, tanto é que as pessoas param de morrer, porque o Thanatos não consegue fazer o trabalho dele, né? E quando Zeus percebe que as pessoas pararam de morrer, ele pensa assim, pera, será que isso tem alguma coisa a ver com quando eu mandei o Thanatos ir buscar o Sísifo? Daí ele descobre que o Sísifo tinha dado nó em pingo d'água e tinha conseguido aprisionar o Thanatos. Daí Zeus se enfurece assim, nossa, daí sem limites, né? E daí o que ele faz com o Sísifo? Ele fala, vou condená-lo à pior das condenações, ao pior dos castigos. Sísifo fala, Zeus, será a morte? E aí Zeus responde, não. A morte seria muito pouco. Eu vou condená-lo ao trabalho eterno. A partir desse dia, o Sísifo passa a vida toda dele rolando uma pedra debaixo assim do sopé, né, de uma montanha. Ele vai empurrando essa pedra até lá em cima. Mas é óbvio, como é uma montanha, a pedra não se sustenta e, portanto, pela força da gravidade, ela vem rolando para baixo. Sísifo não pode deixar assim. Ele tem que levar a pedra até o topo da montanha novamente. E quando a pedra volta para o sopé da montanha, ele a empurra novamente. Isto pela eternidade.
Nossa. Então, a imagem, né, que os gregos criaram através desse mito é a imagem do trabalho como uma maldição. Como, é um trabalho forçado, né? Como algo que, assim, olha, né? trabalhar é uma coisa, para os gregos, o trabalho braçal, como aquele que Sísifo estava executando, é uma maldição, é uma tortura. Né? E só deve ser realizado por aqueles que não têm, não dispõem de outros atributos, como atributos para a cidadania. Vocês sabem que na Grécia Antiga a cidadania é uma coisa extremamente restrita, né? Atributos para uma vida pública, cidadã, para uma vida política, né? Então, essa era a ideia, né, que os gregos cultivavam a respeito do trabalho, principalmente assim quando a gente se refere ao trabalho que envolve o labor do ponto de vista físico, né, o que a gente chama de trabalho braçal, que envolve o esforço do corpo e não tanto propriamente os esforços cognitivos, mentais. Né? Daí, a partir da etimologia da palavra tripalium, que remonta lá à Roma Antiga, né? E a partir também do mito do Sísifo, a gente consegue ter uma ideia, um pouquinho, de como é que se considerava o trabalho, como é que se valorava o trabalho na antiguidade. Né? E se valorava o trabalho entendido enquanto uma realização do esforço do corpo, né? Se valorava muito negativamente o trabalho. Né? E é interessante a gente ter essa perspectiva, porque hoje a gente entende o trabalho como uma coisa... Bom, não vou generalizar, né? Mas... digamos assim, uma boa parte, né, dos indivíduos entende o trabalho como algo positivo, algo que nos constitui, algo do qual não podemos prescindir, sem o qual não vivemos. Né? E daí eu queria que a gente tivesse, então, um primeiro contato com essas ideias que mostram para a gente o seguinte: olha só, não foi sempre ao longo da história da humanidade que a gente entendeu o trabalho como algo positivo. Pasmem, porque o trabalho já foi entendido como uma tortura, não é? O trabalho já foi entendido como uma maldição. Então, para a gente refletir um pouquinho, né, sobre como que as ideias vão se perpetuando ou se modificando, né, às vezes muito fortemente ao longo da história. E aí, pessoal, para a gente ir, então, se encaminhando para o finalzinho da nossa aula, eu gostaria de trazer para vocês como uma sugestão para quem gosta de mitologia e pensar um pouquinho sobre os possíveis significados que os mitos podem trazer para a gente entender, inclusive, talvez, a contemporaneidade. Eu gostaria de pôr na tela aí um slide chamado Trabalho como Sofrimento, porque eu vou trazer para vocês duas indicações. Uma é, se vocês se interessarem, procurem o mito dos 12 trabalhos de Hércules. Daí eu quero que vocês leiam numa chave assim de pensar como é que o trabalho é apresentado nesse mito dos 12 trabalhos de Hércules. Será que é uma coisa positiva ou nem tanto? Né? E uma outra sugestão que eu traria também para vocês pesquisarem, se assim desejarem, se interessarem pelo tema, seria o mito da Pandora. Né? Talvez alguns já conheçam, é um mito super, super interessante. Bom, no mais, todos os mitos são extremamente interessantes. Todos são maravilhosos, e muito úteis, né? Para a gente tratar, debater a contemporaneidade, os nossos dias mesmo. Né? Procurem aí o mito dos males da caixa de Pandora. E se vocês puderem também dar uma pesquisadinha sobre como na Idade Média associou-se o trabalho de parto a um ato fisicamente doloroso. Percebam aí o emprego da palavra trabalho. Então, não era só parto, não, era um trabalho de parto, porque trabalhar era doloroso.
né? Então, deixo para vocês essas sugestões e eu quero agradecer muitíssimo. Foi uma delícia ter podido estar com vocês, como sempre. Marcinha, muito obrigada. Obrigada a você, Fernanda, pelo convite. Muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco aí, professores e alunos. E agora vai aparecer aí na tela o QR Code e também o link para que vocês deem suas opiniões sobre esta aula e também suas sugestões. Muito obrigada, gente, e a gente se vê. Até a próxima aula. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, tchau. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.